Bom dia, minha irmã em Cristo, como é que está? Vamos aí dar continuidade na nossa reflexão no capítulo 2 de Efésios, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nós já falamos do capítulo 1 em vídeo anterior, agora no capítulo 2 falamos do primeiro subtítulo. O segundo subtítulo também está relacionado com o primeiro subtítulo. O primeiro subtítulo trata a salvação pela graça. Graça é favor imerecido, o plano da salvação, o amor de Deus para conosco. O segundo subtítulo do capítulo 2 de Efésios trata que a salvação dos judeus e dos gentios. Trata o foco em cima disso, a salvação dos judeus e dos gentios. Meu irmão em Cristo, diz assim o versículo 11 do capítulo 2 de Efésios: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, está dizendo no passado, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Aqui, vamos nos ater no primeiro período do versículo número 11, que nós estamos aí tratando sobre salvação. Portanto, lembrai-vos de que vocês, noutro tempo, é Paulo falando por intermédio da vontade de Deus, noutro tempo, ereis o que? Gentios, homens sem Deus, homem natural. E aí no versículo 12 diz assim, que naquele tempo, voltando-se ao passado, estáveis sem Cristo, portanto, homem natural, gentios, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Deus, separados daquele povo que Deus instituiu ali, por intermédio de Abraão em Ur dos Caldeus, aquele chamado especial, que foi passando para os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que naquele tempo estáveis sem Cristo, passado, bom, separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, do povo judeu, e estranhos à aliança da promessa. Por que estranhos? Porque eles não tinham vínculo com o povo de Deus. Aquela aliança, aquela promessa feita ali no Velho Testamento, era para quem? Era para os hebreus, era para o povo de Israel. Então está dizendo aqui muito claro, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eram as pessoas perdidas, as pessoas que andavam errantes, as pessoas que viviam na idolatria, submissa às armadilhas do mundo, à paz enganosa do mundo. Versículo 13 diz assim, mas, que é uma conjunção, é uma virada de situação, mas agora, lembra que está dizendo, lembrai-vos, no versículo 11, versículo 12, estai-vos, agora o 13, mas agora, olha a situação mudando, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe da aliança, longe da promessa, longe do amor de Deus, longe da possibilidade de unir-se à comunidade de Israel, longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, em Cristo Jesus, a salvação pela graça, o favor imerecido, o plano da salvação, o sangue derramado na cruz do Calvário, fez com que tanto a comunidade de Israel, tanto o povo hebreu, que foram chamados ali através de Abraão e os patriarcas, agora, em Cristo Jesus, a coisa abriu o leque. Não tem aquela limitação do povo hebreu, que depois mudou o nome para povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Agora aqui, no Novo Testamento, pela graça, pelo intercessor, pelo Filho de Deus, o primogênito Jesus Cristo, pelo seu sangue, chegasses perto de quê? Perto de Deus, perto da aliança, perto da promessa, perto da bênção, perto da justificação, perto da regeneração. Versículo 14, porque ele
só Cristo, é a nossa paz. Amém. O qual de ambos os povos fez um. Está dizendo assim, qual de ambos os povos? Aqueles que estavam ligados à promessa de Deus, o povo judeu, o povo de Deus e os gentios. Pessoas, homens, mulheres, natural, sem Deus no coração. Versículo 14 novamente, porque, está justificando, Ele, que é Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, em Cristo Jesus. Glória a Deus. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, aquela parede de separação, em Paulo, propagando o Evangelho, não só ali em Jerusalém, nas terras de Israel, ali na Palestina, então ele furou a barreira para falar a outrem, para falar aos gentios, e assim fez 3 viagens missionárias, fundando igrejas, formando líderes, constituindo pastores, jovens pastores, a exemplo de Timóteo e Tito, propagando as boas novas. E essas novas é que aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador terá acesso a ingressar nessa comunidade de Deus e ter o nome escrito no livro da vida. Então você, meu querido, você em Cristo Jesus, pelo plano de salvação, pelo teu aceite, pela tua concordância, pelo teu entendimento que Deus é soberano e que mandou seu único filho para morrer por mim e por você, nos deu acesso à vida eterna e nos unirmos àqueles que lá no passado receberam a promessa, a aliança feita com Deus. Versículo 15. Na sua carne se fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, das duas situações, uma nova aliança, um novo corpo, fazendo a paz. 16. E pela cruz, só pelo sangue derramado, o sangue precioso de Jesus, e pela cruz, reconciliar ambos, o judeu e o gentil e o judeu. Olha só que bênção. Reconciliar ambos com Deus em um corpo, o corpo de Cristo, matando com ela as inimizades. Em Cristo, acabando as diferenças, entendendo que você, mesmo hebreu, mesmo de Israel, mesmo judeu, em Cristo Jesus, é irmão daquele gentil convertido, transformado, regenerado, com a visão de Cristo no seu coração. Lembra? Com o penhor de Deus. Aleluia, com o selo do Espírito Santo. Pois bem, 17, e vindo ele quem? Jesus evangelizou a paz. Evangelizar é trazer as boas notícias, trazer as boas novas, que é simplesmente o arrependimento dos pecados, uma nova visão, aceitando Jesus como o único Deus, excelente Salvador, o intercessor que nos dá acesso à vida eterna. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e soberano Salvador, faça agora, no nome desse Deus Todo-Poderoso, no nome do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. 17, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. 18, porque por ele quem? Por Jesus Cristo, ambos, judeus e os gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Senhor Jesus é o nosso intercessor. 19, assim que já não sois estrangeiros, mas forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em Jesus Cristo a união, a paz, transformação, vida nova. 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para tempo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos em Cristo Jesus. Agora, judeus e gentios convertidos em Cristo, nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida.
Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse segundo subtítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos traz aqui a salvação dos judeus e dos gentios. Quando nós olharmos ali para o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, nos mostra que Deus estaria profetizando que o derramar do seu Espírito seria para todos, não mais uma situação exclusiva para o povo de Israel. Diz assim, versículo 28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, apenas invocando o nome do Senhor, será salvo. Aí fechou. Aquele que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, por intermédio de Jesus, o nosso intercessor, unir-se-á ao povo de Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa realmente mais e mais buscar de Cristo. Que você possa escrever nesse canal para darmos continuidade agora no capítulo 3 dessa epístola, desta carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Efésios. Toque no sininho, dê aquele likezinho, inscreva-se nesse canal para você estudar conosco um pouquinho mais da palavra do Senhor. Um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente hoje e para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela tua vida.